Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês, da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste segundo final de semana do penúltimo mês do ano de 2023, o mês de novembro. Venho até a vocês partilhar uma palavra poderosa, uma palavra que o Espírito do Senhor Jesus me iluminou durante a semana sobre a grandeza, a majestosidade da dimensão do nosso Mestre. Antes de eu partilhar essa mensagem, meu amigo, minha amiga, gostaria de dizer que Deus, Ele te ama. Deus, Ele fez eu e você para a gente glorificar Ele através do nosso estilo de vida. A bem da verdade, meu amigo, minha amiga, é que nós vivemos dias que Satanás ele tem cegado o entendimento das pessoas para que elas não consigam entender a pregação do Evangelho. Mas se você ouvir a palavra de Deus e você não endurecer o teu coração e você crer, o Espírito do Senhor irá te salvar a tua vida. Amém? Se essa mensagem impactar você, não hesitem em fazer comentário, em dar like, em partilhar, porque o que vale, meu amigo, minha amiga, a vontade de Deus ela tem que ser feita. O nome que tem que ser exaltado é o nome do Senhor Jesus, porque a Ele o Pai deu todo o poder nos céus e na terra. Amém? Eu vou fazer oração. Assim que eu fizer a oração, vamos ouvir essa mensagem poderosa que tem a ver sobre a majestosidade, a grandeza, a dimensão inimaginável do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por esse momento, por essa oportunidade singular que o Senhor me concede neste dia de hoje, Santo Deus, para ser um instrumento usado pelas Tuas mãos. A Tua palavra ela declara dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. O Senhor deu um mandamento para todos aqueles que são cristãos, dizendo o seguinte, que ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Que a Tua palavra, Santo Deus, ela possa libertar essa pessoa, ela possa fazer com que ela venha crer na pregação da Sua palavra e assim ela venha escapar do juízo vindouro que o Senhor irá enviar neste mundo no futuro vindouro. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas o Espírito que está sobre vós, Ele vos ensinará e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Espírito Santo de Deus, toma a direção desta pregação que o Senhor estará falando por intermédio de mim. Que a minha matéria humana, que o meu ego seja reduzido e que o Teu Espírito Santo Deus, Ele fale e que essa pessoa ela seja salva. Repreenda os demônios, repreenda os espíritos malignos. Senhor Jesus, salva vidas através dessa mensagem. Tudo o que eu desejo neste dia é simplesmente ser um instrumento usado nas Tuas mãos. Que a minha matéria seja reduzida a pó e que o Senhor fale por intermédio de mim. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim. Em nome de Jesus. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus, glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Espírito do Senhor Jesus, Ele tem para nós, está em 4 textos da palavra do Senhor. Os 3 primeiros textos se encontram no livro do profeta messiânico, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 8, glória a Deus, versículo de número 14, Deus falando: Ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as 2 casas de Israel, laço e armadilha para todos os moradores de Jerusalém. O segundo texto está no mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo de número 28, glória a Deus, versículo de número 16, Deus falando: Porque eu tenho
assim diz o Senhor, eu tenho posto em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, pedra angular, que vos servirá como alicerce seguro. Quem nela crê, quem crê não foge. E o terceiro texto está no livro das poesias, livro dos Salmos, deixa eu abrir aqui, é um Salmos de Davi. Salmos, capítulo de número 118, versículo de número 22, diz o texto, Salmos 118, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor, versículo de número 22, diz o texto sagrado que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra de esquina, a pedra angular. E o último texto que nós vamos ouvir está na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 20, diz o texto sagrado que edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a principal pedra angular. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para este dia, o tema da mensagem que o Senhor Jesus iluminou o meu espírito, que eu partilhe com todos vocês, é sobre a principal pedra de esquina, a pedra angular. Para começar, vamos entender o que significa essa palavra pedra. Eu fui pesquisar. A palavra pedra, ela tem muitos significados, dentre elas parte de rocha, matéria sólida, rija e dura. O que é que tem a ver, missionário, essa mensagem com os textos que o Espírito do Senhor nos levou a entender? Nós encontramos Deus falando através do rei Davi, no livro de Salmos, no capítulo número 118, versículo de número 22. Deus ele fala através de Davi dizendo o seguinte, que a pedra que os edificadores, que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra de esquina, a pedra angular. Esses salmos foi escrito por Davi. Davi ele escreve esses salmos porque tem a ver um pouco com a sua história, porque Deus ele havia falado que para o profeta Samuel, quando ele havia rejeitado o rei Saul, que fosse a casa de Jessé, que era o pai de Davi, que é para ungir um rei que poderia ser o futuro rei de Israel. E passaram-se os 6 irmãos de Davi, e nenhum deles Deus ele havia escolhido. Deus ele havia dito para Samuel, Samuel, preste atenção, o homem olha a aparência, mas o Senhor vê o coração. E Saul ele ficou impressionado com essa resposta de Deus, porque na maioria das vezes nós julgamos as pessoas pela aparência. É bem verdade que nós vivemos num mundo de decepção. Se você não tiver beleza, se você não tiver inteligência, se você não tiver uma aparência agradável, dificilmente você será escolhido, seja para trabalhar, seja para realizar uma missão importante. E o pai de Davi, que se chamava Jessé, quando Samuel apareceu, que é para ungir um rei, ele fez passar os 6 filhos. Ele tinha se esquecido de Davi, porque Davi ele não era considerado, apesar de era filho de Jessé, mas Jessé não lhe tinha como um filho, como posso explicar, que ele poderia bater no peito, esse é meu filho, porque Davi não era ruivo e não tinha assim, uma aparência muito agradável. Mas só que Deus ele falou para Samuel, quando o Jessé fez passar os seus filhos dele, que Deus havia dito, eu não escolhi um desses. E Deus ele falou, pesquisa mais, pergunta para ele se não tem mais ninguém. E quando o profeta Samuel ele insistiu, Jessé disse, tem um que está esquecido aí cuidando das ovelhas.
Então o rei Saul, ou então o profeta Samuel disse: olha, faça ele chegar até nós, porque nós não comeremos enquanto ele não vir até aqui. E quando Davi apareceu, Deus ele falou para o profeta Samuel: olha, unge esse é que será o futuro rei de Israel. E Davi, quando ele foi rei de Israel, ele quase assumiu no trono de Israel, ele se lembrou da sua trajetória, do momento de humilhação que ele passou na casa dos seus pais, até no trono que ele chegou como rei de Israel. E Deus ele havia dito para Davi escrever esse salmo. Ele disse: olha, que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra de esquina. Ele falou a princípio, ele escreveu esse salmo a princípio, contando da experiência dele, sem Davi perceber. Ele estava a falar do que também poderia acontecer no futuro com Messias. E você vê que no livro do profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 14, Deus ele fala algo interessante, dizendo o seguinte, falando a respeito de Cristo, dizendo o seguinte, que ele vos servirá como santuário, ele vos será santuário, vos servirá como pedra de tropeço e rocha de escândalo para todos os moradores da casa de Israel, de armadilha e laço para os habitantes de Jerusalém. E no capítulo 28, versículo 16, Deus ele fala novamente através da boca de Isaías, dizendo o seguinte, que eis que eu tenho posto em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, que vos servirá como pedra de esquina, pedra angular, que será como alicerce seguro. Quem nele crê jamais será confundido, jamais irá de fugir. E você vê que o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, ele declara dizendo o seguinte, que Cristo é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Jesus Cristo, a principal pedra de esquina, a pedra angular. Agora vamos no centro da mensagem. Missionário, quais são as características, quais são as provas que Jesus Cristo é de fato a principal pedra de esquina, a pedra angular, e por que Deus ele tomou os profetas, que é para comparar Jesus a uma pedra angular? Eu fui pesquisar os edificadores, os construtores, porque no texto declara dizendo o seguinte, que Salmos 118, versículo 22, que a pedra que os edificadores, que os construtores, construtores, está se falar de profissionais, está se falar de engenheiros, está se falar de pessoas que eram formadas em construções. A palavra diz que a pedra que esses construtores rejeitaram, ela veio se tornar a principal pedra de esquina. Normalmente que as pessoas que estudam construção civil, ou os construtores, eles baseiam a construção numa pedra fundamental, numa pedra que seria como pedra principal, que irá de segurar o alicerce da construção. Sendo assim, missionário, então como é que eles faziam? Como é que os construtores eles sabiam que uma pedra era de fato a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que vai segurar a construção inteira, que vai segurar a maior parte das pedras, que irá de fazer com que a construção ela seja firme, ela jamais venha a cair por terra? Segundo os peritos, os sábios, eles quando iam procurar uma pedra de esquina, eles viam uma pedra sólida, uma rocha dura, uma pedra completamente resistente. Eles viam, eles diziam que olha, aquela pedra é uma possibilidade para ser pedra de esquina, para ser pedra angular. Mas só que antes deles terem a plena convicção que aquela pedra seria a pedra de esquina, a pedra angular, eles testavam aquela pedra. E o primeiro teste que eles faziam, eles pegavam aquela pedra e eles davam marreta, eles davam porrada, eles através de instrumentos, através de ferros, através de instrumentos duros, eles davam marreta, eles davam surra, pá, naquela pedra.
Se aquela pedra não trincasse, então aquela pedra seria pedra angular. É impressionante, meu amigo, minha amiga, que foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus, meu amigo, minha amiga, ele quando esteve aqui na terra, Jesus, ele foi tentado. Ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. E durante o período da tentação, ele sentiu fragilidade, ele sentiu fome, mas ele não caiu, ele não pecou. Ele não caiu, ele não pecou. Ou seja, Cristo, ele viveu nessa vida e ele não cometeu pecado. Essa é uma das primeiras provas que Cristo é o fundamento da nossa fé. E o segundo teste, depois deles darem marreta naquela pedra, ela não trincasse, o que é que eles faziam, missionário? Eles pegavam fogo e jogavam sobre aquela pedra. Meu amigo, minha amiga, Jesus, ele passou pela prova de fogo. Sabe qual foi a prova de fogo, meu amigo, minha amiga? Do nosso mestre. Foi quando ele estava no Getsemane. E ele estava a orar ao Pai, dizendo: Pai, olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39 ao 40 em diante, de caso se lá. Todavia, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus, ele passou pela prova de fogo porque ele tinha que carregar os pecados da humanidade sobre os seus ombros. E quando ele passou por essa prova, ele foi espancado, ele foi rejeitado pelos judeus. Os sumos sacerdotes incentivaram as principais autoridades romanas que é para matar Cristo. Cristo, ele foi surrado, ele foi abandonado, ele passou pela prova de fogo, ele sofreu todo tipo de humilhação que eu e você, meu amigo, minha amiga, não estamos capacitados que é para passar, mas Cristo, ele passou. Essa é a segunda prova que Cristo é o fundamento da nossa fé, porque os construtores, depois de darem marreta na rocha que eles viam que tinha uma possibilidade que é para ser a base da construção, a pedra angular, eles jogavam fogo. Cristo, ele sofreu até morte e morte de cruz. Durante o processo que ele foi até a cruz, ele apanhou um surra, ele sofreu marretas, ele sofreu humilhações, ele sofreu aquilo que nenhum ser humano no estado normal está capacitado que é para suportar. E a terceira possibilidade, essa é a terceira e a última, que é para se saber que uma pedra poderia de fato ser pedra principal que os peritos eles faziam depois de darem marreta, surra na pedra, na rocha, de jogarem fogo. Eles pegavam água e atiravam naquela pedra que tinha como possibilidade de ser pedra de esquina, pedra angular, que iria de servir como base para uma construção inteira. Meu amigo, minha amiga, Jesus, ele passou pela prova fria, ele passou pela prova da água fria. Depois de Cristo ele morrer, ele foi na tumba, ele desceu nas profundezas. Porque o apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, 56, que ele fala sobre amor, dizendo: ó morte, onde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Cristo, ele passou pela prova da água fria. Ele desceu nas profundezas, desceu no abismo, recebeu a chave da morte, porque antes da morte de Cristo, todas as pessoas que morriam, a morte levava a eles. Mas a morte não tinha poder de levar a Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo, ele é perfeito,
ele viveu nessa terra durante 3 anos e meio. Ele não pecou, não se achou dolo na sua boca. Ele obedeceu, ele fez tudo conforme o Pai havia ordenado. Porque para Deus, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, Deus ele é mais interessado em que se faça. Deus é mais interessado, Deus ele vela pela obediência do que oferecer sacrifício. Foi isso que Samuel havia dito que para o rei Saul, quando não havia executado o mandamento de Deus, que é para matar o rei dos Amonitas. Samuel declarou dizendo que para Saul aqui, para Deus o obedecer é mais do que sacrifício. Cristo, a missão dele foi vir nessa terra, ser rejeitado, sofrer, ganhar pregar o evangelho e morrer e morte e cruz, salvar a humanidade. Ele cumpriu. Então se a pedra que os peritos eles viam como uma possibilidade que é para ser pedra principal da construção, se ele não trincasse na primeira fase, que é dando marreta, dando surra, que é para ver se aquela pedra ia trincar, se ela não rachasse através da queimadura do fogo, e se ela não trincasse através da água fria, então aquela pedra é a pedra de esquina, a pedra angular. Meu amigo, minha amiga, o apóstolo Paulo declarou na Epístola de Efésios capítulo 2, versículo número 20, que o fundamento dos apóstolos e dos profetas é Jesus Cristo, a principal pedra de esquina, a pedra angular. E a pergunta é, meu amigo, minha amiga, quem é o fundamento da sua fé? Porque as suas, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, as suas elas frequentam vários segmentos, elas seguem os homens, elas seguem as autoridades eclesiásticas e elas não têm como Cristo o fundamento da fé delas. Por isso que as suas são fracas, por isso que as suas estão cheias de problemas, por isso que as suas não estão a conseguir se converter, porque Cristo não é o fundamento da sua fé. Jesus ele declarou dizendo o seguinte, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Você vê que a maior parte dos líderes que fundaram religião nesse mundo, eles morreram, nenhum deles ressuscitou. Morreram e deixaram abandonada as suas religiões. Buda não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, assim como Helena Blavatsky, se eu não estou enganado, que fundou a doutrina dos kardecistas. Ou seja, todos aqueles homens que fundaram religião, eles abandonaram a religião, nenhum deles ressuscitou. Mas se você é em Israel, glória a Deus, glória a Deus. Na tumba onde foi sepultado Cristo, tem lá uma placa escrita em hebraico e traduzido no português significa: ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus ele está vivo, meu amigo, minha amiga. E a prova que Jesus está vivo, em nome de Jesus, as suas são libertas, as suas são salvas, os demônios são expulsos. Em nome de Jesus, vidas são transformadas. O Espírito Santo me deu essa mensagem porque as pessoas elas têm como mania de seguir os profetas, de seguir os pregadores, de seguir os doutores, de seguir os missionários, de seguir igreja A, B, C, D. Meu amigo, minha amiga, igreja nenhum não salva, missionário não salva, pastor não salva, quem salva é Jesus. Se você quer ser salvo, se você quer ter o gozo de experimentar a vida eterna, tenha Cristo Jesus como único fundamento da sua fé. É por isso que Deus ele tomou Isaías no capítulo 8, versículo 14, dizendo o seguinte, que Jesus, ele vos será como santuário, vos servirá como pedra de tropeço e rocha de escândalo para os moradores da casa de Israel, para as duas casas de Israel, de laço e armadilha, para os moradores de Jerusalém. Se você não aceitar Jesus, ele vai servir a você como uma pedra de tropeço. Por quê? Ele não irá de salvar você. Todas as pessoas que estão a morrer sem Cristo, Cristo vira uma pedra de tropeço, porque elas vão ir para o inferno
e não terão o gozo de ser salvos. Como também no capítulo 28, versículo 16, Deus declara, falando a respeito de Cristo, eu tenho posto em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, uma pedra angular que vos servirá como alicerce seguro. Quem crê nele jamais será confundido. E Deus tomou Davi, quando ele estava a falar sobre a experiência dele, de rejeição até seu trono de Israel como rei. Ele declara no capítulo 118, versículo 22, que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra de esquina, a pedra angular. Se você quer ser salvo, se você quer ir morar nos céus, na Jerusalém celestial, se arrependa dos seus pecados, aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, se converta, significa que é mudança de direção, e obedece à palavra de Deus, porque é aquilo que o Espírito Santo fala na Epístola aos Hebreus: se hoje ouvir da sua voz, não endureçais os seus corações. Não endureça o teu coração, deixa o Espírito Santo tomar a tua vida. Tenha Jesus como único Senhor e fundamento da sua fé. E como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, você tem que ler, tem que estudar a palavra de Deus e aprender a ter uma vida de devoção para Deus. Só assim, e se você ser perseverante e guardar a palavra da paciência, Deus irá te salvar você. Amém? Então Deus me deu essa mensagem que é para fazer você entender que você não tem que seguir o missionário, você não tem que seguir igreja A, B, C. A verdadeira igreja chama-se Jesus Cristo. Ele é a principal pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram, que eles testaram e veio se tornar a pedra angular. Se você quer ter uma fé firme, tenha Jesus como único fundamento da sua fé. Amém? Espero que essa mensagem que o Espírito Santo ele me iluminou sobre a principal pedra de esquina, a pedra angular, que nesse caso seria o nosso mês, tenha iluminado você. Glória a Deus. Amém? Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por essa mensagem que o Senhor me iluminou para partilhar sobre o Senhor, que é considerado como a principal pedra de esquina, a pedra angular. O Senhor é, Senhor Jesus, o fundamento da minha fé, da fé de todos aqueles que têm seguido ao Senhor. Que essa pessoa, meu Deus, que ouvir, que o teu Espírito possa convencê-la do pecado, do juízo e da justiça, e que ela aprenda a ter a sua fé firme, alicerçada no Senhor. Obrigado por essa mensagem. Toma a vida dessa pessoa que irá de visualizar essa mensagem. Que o Senhor possa guardar e proteger ele. É que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe você. Tenha Cristo Jesus como o único Senhor da sua vida. E você não tem que, meu amigo, você não tem que seguir pregador, você não tem que seguir missionário. O missionário, assim como os outros pregadores, eles não passam mais nada do que um instrumento usado nas mãos de Deus, porque essa obra não é minha, essa obra é do Espírito Santo, essa é a obra de Deus, ela tem que ser feita. Deus ele usa os homens, mas você não tem que usar o vaso que Deus ele usa. Você não tem que seguir o vaso que Deus usa, você tem que seguir a Jesus Cristo, porque ele é a pedra principal, a pedra que dá sustento. Se você não quer cair, se você não quer sofrer, se você não quer ter uma vida, uma fé confundida, tenha Jesus como o único fundamento da sua fé. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por me ouvir. Espero estar convosco na próxima mensagem que o Espírito do Senhor irá de me iluminar, que é para partilhar com vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.